Senhor, Jubra, que a paz do Senhor para todo mundo que está em casa, né? Sejam bem-vindos à nossa casa, né? Na verdade, nós estamos aqui reunidos, mas nós estamos juntos. Apesar de estarmos em locais diferentes, né? Nós estamos como igreja, cultuando ao Senhor, né? Como Jubrac, como o BPC Bento. Então, seja bem-vindo para este momento, né? Sinta-se na sala da nossa casa e nós na sala da casa de vocês, porque essa é a intenção, né? De nós cultuarmos juntos nesse momento. Então, vamos dando um tempinho aí para quem tiver que se conectar ainda. Aproveita esse momento, compartilha essa live com outras pessoas, né? Pega o link, cola lá no grupo de WhatsApp, manda pelo amigo no direct do Instagram, ou manda aí, né, pelo Messenger. Aproveita esse tempinho para fazer isso, né? Enquanto nós estamos entrando e se conectando todo mundo. E também eu quero aproveitar este momento para dizer que estamos todos com saudade. Sempre quando a gente fica numa semana de bandeira vermelha, bate aquele aperto no coração, né? Porque a gente sabe que a nossa vida, o nosso final de semana, ele é com todos vocês. Vocês são parte da nossa família, né? Na verdade, vocês são a nossa família da fé, né? E a gente sente falta quando isso não acontece. Mas sintam-se abraçados, sintam-se amados neste momento, né? Nós estamos aqui com parte da galera, né? Dá um oi aí, galera, todo mundo aqui. Cultuando ao Senhor. E, né, nós queremos fazer aquele convite de sempre, né? Utilize esse momento para cultuar ao Senhor, né? A gente não pode estar no mesmo lugar, mas a gente gostaria muito que você tivesse liberdade aí na sala da sua casa, de orar ao Senhor, de adorar a Ele, né? Quando você sentir a vontade de levantar as mãos, levante as mãos. Quando sentir vontade de orar, de ministrar com alguém que está do seu lado, por favor, faça, porque você tem liberdade para isso, né? Você está na sua casa e, como a gente tem falado, né? A hashtag Eu Sou a Igreja. Você é a igreja aí na sua casa, você tem liberdade para fazer isso. Amém? Então, assim, depois deste período de louvor, nós vamos ter um momento de bate-papo muito legal. Vai ser um momento especial, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre por que ser um jovem cristão. Por que ser cristão, né? Qual o papel de um jovem cristão na sociedade hoje, né? Qual é a diferença da nossa juventude como cristãos e como juventude não cristã, né? O que isso significa? E para quem ainda não nos conhece, né? Para quem ainda nunca entrou numa igreja, não sabe o que isso significa, né? Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa realidade, né? De por que a gente vive tudo isso, por que a gente está aqui, né, num sábado à noite reunido com essa galera, né, fazendo essa transmissão. O que é que move as nossas vidas, né? Por que se vai à igreja todo final de semana? Todas essas questões nós vamos conversar. Vai ser uma conversa hoje de noite. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai ministrar nos corações de vocês, trazer a luz da palavra e falar nos corações de por que devemos e por que somos, né, jovens cristãos, né, que tem a Bíblia como uma regra de fé. Amém? Então eu quero fazer uma oração para iniciarmos este momento juntos e depois nós vamos estar ministrando esses louvores, né, e como a gente já falou, tenha liberdade no seu lar. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, por este momento, Deus, porque nós temos a firme certeza que isso é um privilégio do Senhor, Deus. É uma dádiva do Senhor de estarmos reunidos aqui em Teu nome. É um presente dos céus, nós temos uns aos outros, Pai. Nós sempre falamos que é uma alegria para o nosso coração olhar para o lado e sabermos que nós temos pessoas que cultuam e que Te louvam, Senhor Deus, que somos uma grande família, Pai. Isso não provém de nós, Deus, Pai, isso provém do Senhor. Nós Te damos graça por esse privilégio, Senhor Deus. Nós Te pedimos também que o Senhor se faça, né, continue presente nesse lugar, porque o Senhor já está aqui. Se faça presente nos lares, Deus, Pai, dos nossos irmãos que estão em casa. Que o Espírito Santo possa estar abraçando esses corações, Deus, Pai, abraçando essas vidas, tirando toda a ansiedade, Senhor Deus. Que eles possam sentir esse Deus desprendido de tudo aquilo que tem rodeado as suas vidas nos seus lares. E
e que seja um momento, Deus, ó Pai, de encontro com o Senhor, que seja um momento de renovo da fé, Senhor Deus, ó Pai, renovo espiritual, Deus, algo que nós não possamos mensurar, mas que a gente crê que o Teu Espírito Santo faz. Nós clamamos por isso nos lares agora, Pai. Clamamos por todos aqueles que vão assistir essa live, se não hoje, em outro momento, que eles possam ter a mesma alegria, Deus, ó Pai, a mesma gratidão em Te servir, assim como um dia o Senhor plantou isso no nosso coração, que outras vidas venham desfrutar, Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por este momento, Deus. Nós entregamos tudo que temos ao Senhor. Amém. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reina em mim com Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Glória a Deus, glórias ao nosso Deus. Bom adorar o nome do Senhor e declarar a sua santidade. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que é santo, aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos chamou para adorá-lo, aquele que nos chamou para servi-lo. Ao Teu nome é glória, Senhor. Ao Teu nome é honra, Senhor, ao Teu nome é louvor. Tu és exaltado, Jesus. Nós não temos outro Deus, Senhor. Nós não temos bem maior do que a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Diga todos os versos. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Aquele sentimento, né? Que pena que acabou. A gente que fica aqui também fica com esses sentimentos, assim, fica ali atrás, né, da transmissão. As meninas adorando ao Senhor. Imagina para quem está em casa, então, né, que nem está aqui, fica naquele sentimento de, eu queria estar lá, eu queria estar no culto, que pena que acabou. Mas então é isso, gente. Nós vamos ter essa rodada, assim, né, de conversa, se é assim que a gente pode dizer. Porque a ideia é que isso seja bem informal, assim, né? Porque é como se você estivesse na sala da nossa casa, conversando com a gente, tentando entender alguns porquês, assim, né? Há um tempo atrás, eu acho que foi na primeira live da Jubrac. Na verdade, eu acho que a gente só teve uma live da Jubrac, que foi aquele 12 horas, né? Que foi o estilo 12 horas de adoração, que foi uma sala de oração. Foi a única live, eu acho. A gente não teve. Aquelas outras perguntas e respostas não foram live? Não, foram uma transmissão, né? Mas não foi ao vivo. Mas lá no início de tudo, assim, né, a gente fez essas perguntas e respostas e nos chamou muita atenção algumas perguntas, assim, né, bem profundas, tão atuais. Tem várias que ainda não foram respondidas porque a gente teve bastante. Tem umas bem pertinentes, assim, para o nosso tempo, assim, né, em relação a tudo que a gente tem vivido. E tinha uma que, apesar da sua simplicidade, ela é profunda. E ela era muito recorrente, assim, vieram várias perguntas voltadas para a mesma questão, que é sobre crescimento espiritual, né? O que é, por que desejar, né? Por que a gente lê na Bíblia sobre não se alimentar mais com leite e sim com alimento sólido? Por que a gente, né, vive isso? Por que a gente tem esse desejo de crescer, né? De não sermos aquelas pessoas que um dia conheceram a Cristo e, né, são gratos pela cruz e vivem assim nas suas casas. Então, essa pergunta foi tão recorrente, assim, né, que a gente voltou... Claro? Só uma pausa. Eu vou fazer uma troca contigo, te dar o microfone do Júlio. Pode Esse ser. aqui eu vou levar para o contra-regra trocar a bateria que está terminando. Pode ser. Estamos em casa. Só sabe quem faz ao vivo. Temos um probleminha. Se o contra-regra quiser ver o meu cabo, se ele vem mais. Será que eu posso puxar? Ou mudo de lugar também? Dá para puxar? Vai dando glória aí, irmão. Brincadeira. Brincadeira. A galera aqui do ambiente está dando glória aí. Tudo normal. Então, essa era uma pergunta muito recorrente, assim, né? De tipo, uou, não essa, uma outra. Essa pergunta é, por que está dando esse problema? Mas era uma pergunta muito recorrente, assim, né? De por que crescer espiritualmente, né? O que significa crescer espiritualmente? Como sei que sou uma pessoa madura espiritualmente? Isso, assim, né? Tipo, como saber, né? Se sou madura o suficiente, né? Ou quando atingir a maturidade cristã? Enfim, são questões que estavam, assim, praticamente por detrás de muitas perguntas, né? Então, até a gente começou uma série com as meninas do discipulado da Quinta Online, falando sobre crescimento espiritual. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é esse bate-papo com esse tema,
Inclusive, você pode mandar perguntas aí, né? Porque a gente está online. Se você quiser mandar alguma pergunta, a gente está em casa. Esse culto é para a gente aqui, né? Se tiver alguma pergunta do que a gente vai discutir, os meninos aqui da mesa vão nos avisar e a gente pode falar sobre isso, inclusive. Então, como mediadora deste momento, né? Eu vou, instigar os nossos convidados aqui a iniciarmos com uma pergunta muito simples, assim. Vou fazer essa semana eu vi um ditado dei uma de João sem braço. Eu vou dar uma de João sem braço e fazer perguntas aleatórias, assim, como se não conhecesse, né, não vivesse nisso, enfim. Vou dar uma de intermediadora mesmo. Então, vou lançar aqui já para a mesa, assim, né, uma pergunta inicial de tipo, se eu já sou cristã, assim, né, um jovem já é cristão e tal, e ele se pergunta, né, tá, mas por que eu tenho que ir à igreja todo final de semana? Eu tenho que ir à igreja todo final de semana? O que significa ir à igreja, né? Eu não posso simplesmente ter aceitado a Cristo, ter reconhecido Ele como suficiente Salvador e daqui a pouco ir uma vez por mês na ceia, né? Tipo assim, sem, né, a pergunta número 2, e o que é Santa Ceia? Não. Mas assim, tipo, por que eu, jovem, tal, eu já reconheço a Cristo, eu já, né, reconheço Ele como meu Salvador, leio a palavra, me alimento em casa, mas por que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos e preciso ir à igreja, né? Valendo. Pelo sorteio vai ser o pastor. E ela já entra com os dois pés, né? eu penso assim, no Antigo Testamento, agora eu vou dar um estudo, tá? Sobre o porquê congregar. Mas no Antigo Testamento, quando Deus chamou o povo para ir para a terra prometida, Deus ali estava exigindo exclusividade, né? Que o povo tivesse Ele como centro, Ele como Deus, Ele como provedor. Tanto é que o primeiro lugar que eles foram foi para o deserto, para que eles aprendessem a depender totalmente de Deus. E uma das coisas que Deus falou várias vezes quando eles foram entrar na terra é que eles não se relacionassem com os vizinhos, parece uma coisa assim estranhas, né? Com os povos daquela região, porque era um povo de um outro tipo, de uma outra cultura, de uma visão extremamente pagã, e que eles deveriam desenvolver um relacionamento tendo Deus como centro, mas desenvolver entre eles esse relacionamento de povo de Deus, né? Nós vivemos no mundo, estamos aqui, fazemos parte disso, nos relacionamos lá fora com muitas pessoas, e o que acontece na verdade, por que Deus faz isso? Ele diz para que vocês não façam as abominações que eles fazem, né? O comportamento do povo daquela região era considerado por Deus um comportamento abominável e pagão. Então, nós como igreja, nós precisamos nos alimentar daquilo que nos edifica. O que nos edifica? A palavra. Precisamos nos relacionar com pessoas que falam a mesma língua que nós. A maior parte do tempo nós passamos longe da igreja, no trabalho, na escola, jovem, né? Na escola, na faculdade, agora em casa, na televisão, na internet. Nós nos comunicamos muito com pessoas. Uma coisa que tu não levantou, né? É preciso na igreja, que nem agora nós estamos com o culto online, né? Se eu vejo fulano de tal pregando. Mas eu acho que um dos grandes segredos e desafios do cristianismo é a convivência, é o relacionamento, o exercício do negar-se a si mesmo. Para nós andar junto, para nós fazer essa live, meu Deus do céu, a gente tem que se negar, né? Eu gosto de jogar aberto, né? Como é que vamos fazer? Como é que vamos mandar o som? E daqui a pouquinho já começa a olhar meio atravessado para o outro, a gente se rusga, a gente tem que se negar. Então eu não vou mais. Não, isso faz parte do exercício da comunhão, sabe, da convivência, né? Faz parte. E outra coisa é nós estarmos juntos, nós congregar, nós ouvir a palavra. E por que eu tenho que congregar numa igreja, se tem tantas opções, né? Na verdade, assim, eu vejo que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele levantou pessoas que foram alimentadas por ele, foram ensinadas por ele, foram os discípulos. Depois, os discípulos começaram a trabalhar com outras pessoas, e isso é que se dá a explanação do evangelho, o amadurecimento, sabe?
todo o nosso crescimento espiritual ele se dá nisso. E como nós temos várias igrejas, eu entendo assim, que cada um deve congregar aonde? Na sua igreja. Né? De repente o cara está vendo como está no Facebook, tem muita gente de outra igreja talvez assistindo. Mas o alimento que realmente serve para esta pessoa é o que é servido na sua igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança, pelo seu líder de jovem, por aqueles que Deus colocou como autoridade, como liderança, como pessoas responsáveis pelo seu ensino. E isso nós devemos sempre primar, isso a gente deve sempre valorizar, né? A minha igreja, as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que Deus levantou para me cuidar, mas tem problemas em todo lugar, tem falhas. Por quê? Porque se trata de seres humanos. E onde tem seres humanos tem problemas. E glória a Deus por isso. E aí nós voltamos lá para o povo do deserto, que saíram para uma terra de sonhos, mas até chegar na terra dos sonhos, eles tiveram inúmeros problemas, que impediu aquela geração, inclusive, de entrar na terra prometida, né? Mas era necessário isso, né? Nós não fomos criados para viver como pessoas solitárias. Nós somos gerados para andar em bando, né? Nos suportar, nos amar. E a Bíblia vai nos trazer vários textos. O próprio Jesus fala de comunhão, de amar uns aos outros, de suportai-vos uns aos outros. Isso é o exercício da nossa fé. Isso é o exercício do cristianismo, na minha pequena visão, né? Maravilha. E tem também uma questão, né, a coisa do ir à igreja, né, do culto ao Senhor, né, que a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? E é o lugar onde a gente também encontra, né, os nossos líderes, e a gente é alimentado pelo aquilo que Deus tem ministrado nos corações dele, por aquilo que a palavra, né, nos garante, e a gente, né, compartilha dela na igreja. E isso também é uma das coisas, assim, né, de estar na igreja, de ir, né, e ter esse desejo de crescimento, assim. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Boa noite a todos. Fora o fato de que é gostoso congregar, assim, a comunhão, né, a koinonia, de estarmos juntos. Eu não sei, né, mas eu sinto falta, eu tenho sentido muita falta dos nossos cultos, assim, com todos os irmãos, né. Então, isso faz muita falta para a minha vida. Né, o abraço, o estar junto, o olhar no olho do irmão, tá ali ministrando a palavra, mas no final, quando termina, a gente comentar, nossa, como Deus falou comigo nessa parte, daí o outro irmão compartilha coisas. E esse momento de comunhão, sabe, eu acho que nos faz crescer, nos faz nos fortalecer em Deus. Então, de tudo isso que o Daniel falou, a Deise também complementou, eu acho que também o estar junto, né? Eu creio que, né, quem gosta de viver sozinho, não sei se é feliz ou não, né? Eu não sou sozinha. Se eu estiver sozinha, eu quero estar assim com mais gente. Então eu acho que o estar em bando, né, estar em comunhão, assim, congregar, eu acho que é gostoso. Então, tirando a parte de crescimento espiritual, também o nos fazer bem, nos fazer feliz, né? Então é isso. Muito bem. Tem uma outra questão também que a gente já conversou bastante. Estou falando das meninas, né? Porque é um ambiente que a gente, né, joga real, assim, conversa bastante sobre isso também. Que a gente comentava assim sobre reconhecer o período da vida que a gente está vivendo, que é a juventude, né? Se eu perguntar aqui, com quantos anos, meu bem, tu conheceu a Cristo e chegou na igreja? 18 anos. Microfone. E o senhor e a Ângela? Eu, 18. Na verdade, assim, eu cresci nesse ambiente igreja, né? Mas um despertar, um conhecimento, assim, a partir dos 13, 14 anos, assim. Eu também. Eu comecei a frequentar a igreja, a conhecer Jesus com mais ou menos uns 12 anos. E a Danizinha cresceu, mas quando tu acha, assim, que tu teve, sabe, essa virada de chave, assim, em Cristo? Do passado. Para! Poxa. Não, foi com 12. Para, pai! Foi com 12, ano passado. Ano passado. Então, a gente vê aí, né, 18, 14 anos,
12, e parece, mas não é, gente, mas parece uma fala saudosista, mas não tem a ver com saudosismo, tem a ver com, né, compartilhar o que a gente viveu, mas cada um... eu também, eu cresci no ambiente igreja também, mas a minha virada de chave foi com 13 para 14 anos. E aí, então, assim, quando a gente para sentar e compartilhar da nossa adolescência, assim, todos nós vivemos coisas muito intensas nesse período, né? A gente realizou coisas intensas, assim, né? Nem usar um exemplo aqui, o Júlio hoje toca no Ministério do Louvor, iniciou lá na adolescência, né? Tipo, desejou isso na adolescência, investiu esse tempo na adolescência, na juventude. Vocês contam vários testemunhos de evangelismos que faziam, que iam para a rua, que a gente, todos nós aqui temos histórias de passar madrugadas orando e juntar uma galera e ser chamado de louco. Nós vivíamos isso muito intensamente na juventude. E aí nós temos ressuscitado essa discussão, né, do tipo de reconhecer esse período, né, porque a Bíblia não passa batido na juventude. A Bíblia fala sobre muitos jovens, né. Eu tenho um carinho muito especial sobre Timóteo, em relação a Timóteo, a relação dele com Paulo. Ou seja, não é, digamos, uma fase da vida em que Cristo não deu atenção, né, em que Cristo não direcionou as palavras de ensino dele para a gente, assim, né. E aí, então, a gente olha talvez para o nosso cenário atual, assim, todos nós aqui, né, nós ainda não temos filhos, mas vocês já tiveram filhos, construíram um lar e tal. Talvez a gente está se encaminhando para esse filho ali. Já temos, né, um filho agora de 4 patas, mas a gente está se encaminhando para isso. Ou seja, os períodos da vida, eles vão mudando, e essa intensidade, ela é canalizada para outras coisas, né? Para outras tarefas, outros compromissos. E aí, poxa, quando tu menos percebeu, passou, perdeu, né? A gente já viveu, né? Mas daqui a pouco, não que não tem que viver, enfim, né? Não é demagogia, gente, mas tem pessoas, né, os nossos jovens estão vivendo esse momento, estão deixando esse tempo passar, deixando de fazer a sua marca em Cristo, assim, né? Que é a coisa do crescimento espiritual, de desejar, de buscar, de se reconhecer em Deus, né? Poxa, eu quero saber o que Cristo fala sobre a juventude, né? Quero ler textos que falam sobre quem eram os jovens na Bíblia. A gente falou muito sobre os meninos, né? Eu chamo os meninos Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Daniel, eram jovens, né? Jovens que foram lançados à fornalha. A gente falou muito sobre essa mudança de decretos. Enfim, já estou falando demais aqui, o pastor já está se coçando lá, já até pegou o microfone para responder. Então, mas enfim, de reconhecer o período e não deixar o período passar, né? Não deixar escorrer pelos dedos a juventude. Muito bom, vamos orar, vamos estar encerrando depois dessa mensagem. Não, mas assim, ó, tu está falando sobre isso e olhando para a minha vida, para a nossa vida, né, minha e da Ângela, as maiores decisões da nossa vida que mudaram de fato a nossa vida, o nosso destino, elas foram tomadas nessa época, sabe? Até como casal, né? Exatamente. Nós decidimos casar nessa época da adolescência. Eu pedi a Ângela em casamento, a maioria do pessoal sabe, eu tinha 16 anos, né? Porque a partir dos 13 anos, quando houve esse despertar, algumas coisas ficaram muito claras no meu coração, sabe? O que eu queria fazer da vida, quem eu queria ser, e tudo relacionado ao reino, né? Naquela época, assim, e comecei a me envolver mais. Foi nessa época que eu descobri o que era oração, o que era jejum. E sabe quando tu fica bem louco assim, ó, cara, e eu quero mais, e vamos dar-lhe, sabe? E aí eu conheci a Ângela nessa época, e o que mexeu comigo é que ela também tinha o mesmo desejo, o mesmo pensamento, assim, meio fora, assim, bem fora da casinha na época, né? Assim, uma pessoa meio estranha, né? Mas foi o que mexeu comigo nesta época, sabe? Na adolescência. E a partir daí, a nossa vida, a gente viveu muitas coisas, assim, que todo mundo vive, né? Mas que, na verdade, teve tudo a ver com as decisões, com os posicionamentos, as direções que nós resolvemos tomar naquela época, né? Na adolescência. E eu acho que, assim, às vezes é mal visto a nossa juventude, né? Às vezes é mal visto a adolescência por quem já passou pela adolescência, né? Porque os adolescentes têm sérios problemas. Eu acho que
que é uma fase, mais uma das fases da vida que é natural, que ela precisa acontecer, de conflitos na mente, conflitos emocionais, sabe, conflitos psicológicos, e a gente precisa sempre de um equilíbrio em Deus, para que esses conflitos eles não sejam maximizados, né? Porque senão a gente vai entrar em outras áreas que algumas pessoas, elas por não entender esses conflitos, por achar que é um problema só com ela, por achar que é um defeito, e porque às vezes, no tempo que a gente vive, esses problemas, esses conflitos são maximizados e são vistos muitas vezes como problemas, como doenças, e a maioria deles não são, alguns são, mas a maioria não é, são conflitos naturais dessa mudança de fase, né? Ou nessa fase de transição, na verdade, que precisa ser muito bem tratado, muito bem canalizado. Para quê? Porque também é uma fase do despertar de muito potencial. Que nem a gente falou, poxa, eu comecei a me despertar, eu tive desejo de pregar com 13 anos. Eu me lembro que outro rapaz lá em Rio Grande, nós pedimos para o pastor para nós fazer um culto com 13 anos. E o pastor deixou. Sabe, foi um fiascão, mas eu me achei assim, nossa, eu sou um pregador agora, né? E dali meu coração foi ardendo para essas questões, né? E muita coisa, na área da música, nasceu lá nessa época, né? Mas eu também não vou pregar, né? Tá? Conta aí, meu bem, como é que foi teu início? O meu início, assim, na questão com Cristo, assim, foi até em questão de... mais perto. Até meio que desespero, né? Alguns conhecem de uma maneira, outros de outra. Foi um momento bem difícil e complicado, né, da minha vida. Mas também foi um momento muito especial, assim, onde Deus entrou, né, na minha vida. Vivia, né, como qualquer jovem, aquelas loucuragens toda. E até antes nós falávamos ali, quando no início desde falou a questão de estar na igreja, não estar, né? Quando eu comecei, eu lembro que me convidaram vir para a igreja. Eu disse, não, vou sim, vou. Mas eu quero viver a minha vida ali, cara. Normal, minha vida ali fora, e, sabe? Só que a gente não consegue, não adianta, não tem como. Não tem como a gente viver uma vida com Cristo e viver outra vida de qualquer maneira, não. A gente tem que optar, ou é Cristo, e se jogar. E foi, né, o que aconteceu, me joguei em Cristo, e hoje isso é minha vida, sabe? Hoje, tantas coisas que a gente vem e faz, mas eu tenho colocado isso em mim, que as coisas com Cristo tem que ser a primícia, né, de tudo, assim. Tudo que, se eu vou fazer algo assim, tá, mas eu tenho algum compromisso com o reino, com Cristo, com a obra. Não tem, então beleza, então tá feito. Mas assim, foi um momento muito especial, né? Quando atravessava um momento muito difícil, né, na minha vida. Tinha perdido algumas pessoas especiais, né, na minha vida. E daí a gente vem, eu não quero mais viver, não quero mais essa vida para mim, eu quero mudar, eu quero sabe, uma nova vida, né? E eu lembro que eu tinha perdido já desde criança, né? Perdi minha mãe, depois perdi o meu irmão, em intervalos de 5 anos, assim, mais ou menos, até que um dia também perdi meu pai, e meu pai, que, nossa, era meu porto seguro, era a minha base, né? E ali foi que é onde, para mim, assim, a minha vida, assim, caiu a casa, né? Eu disse, meu Deus do céu, agora você foi. E nesse momento ali, eu senti que eu estava meio que quase querendo me perder, né, na minha vida, assim. Comecei a andar com uma galera e comecei a pender para um caminho, não um caminho assim, né, de drogas, assim, mas um caminho que eu não costumava a viver, né. E graças a Deus foi aonde me apresentaram a Cristo, né. E ali eu disse, tá, beleza.
me convidaram para ir para a igreja, eu fui. E fui para a igreja, eu lembro num domingo, eu nunca esqueço esse dia. E, nossa, me apaixonei por aquele momento, me apaixonei pelos louvores. Eu disse, meu Deus, sabe, aquele negócio, eu nunca esqueço. E Deus falou, sabe, naquela noite já. Eu disse, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. E aí até, no outro final de semana, eu lembro que ia ter carnaval, né? Ia ter carnaval, eu já tinha falado para os guris, né? Ele assim, eu disse, não, mas semana que vem tem carnaval, eu vou ir, tá? Os piados, não, mas vai, cara, mas vem pra igreja. Eu disse, não, beleza. Só que eu não curtia, e aquela noite lá que eu fui, eu disse, meu Deus, eu não tava, e os guri lá insistiram, vamos, e fui. E foi uma noite, assim, terrível, né? Fechou a pauleira. Fechou, não briguei, mas assim... Eu lembro que Deus falou comigo, sabe, naquela noite, assim, que eu senti nítido, assim, Deus falar comigo, ele disse assim, o que tu tá fazendo aí? Aí não é o teu lugar. Senti nítido, eu, assim, olhando aquele tumulto, assim, né, e Deus, assim, falou comigo, aí não é o teu lugar. E eu lembro que aquela noite eu falei assim, ó, nunca mais eu boto meus pés num lugar como esse. E foi, né? Graças a Deus. E eu lembro que no início eu ficava, meu Deus, eu quero essa vida para mim, mas se eu não conseguir, né, a caminhada, como é que vai ser? Eu disse, se um dia eu desistir, mas eu confesso que a cada ano que foi passando, meu amor, assim, por Cristo foi aumentando. Hoje é bem maior o que eu sinto, assim, por Deus do que quando eu iniciei, assim. É tudo, assim, é tudo pra mim, assim, sabe? Viver isso, essa loucuragem toda que a gente vive, né, professor? Que a gente está vivendo nesses últimos tempos, assim, nesse momento, cada culto é uma loucuragem, mas é um prazer. O antes, né? É isso. Amém. Eu achei legal que tu falou algumas questões, assim, né, que vale muito para nossa conversa. Que tu comentou, né, a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, né, a partir do momento que o Espírito Santo ministrou no meu coração lá no meio daquele lugar, né, e de que é essa vida que eu quero para mim, a partir desse momento tu iniciou uma caminhada de decisões também, né, de escolhas no meio da tua juventude, né, no meio da transição da adolescência para a juventude, e essas escolhas refletiram no que tu vive hoje, né. Um casamento assim, um casamento abençoado. Não, tô brincando, mas Mas é verdade. Mas essas escolhas, elas refletem no que vive hoje, assim, né? E isso tem muito a ver com aquilo que o pastor já comentou, né? De tipo, é uma fase muito importante, né? Que por vezes é negligenciada, assim, mas é uma fase que define em Deus, né, não, né, define em Cristo quem nós seremos no futuro, assim, nas coisas que faremos e tudo mais. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, já. Next. Uma outra questão que a gente falou é crescimento espiritual, né? Tipo, amadurecimento. A gente fala bastante também sobre a renovação da mente, assim, né, do porquê renovar a mente e o que é renovar a mente, assim, né. A gente fala muito também sobre conselhos de, tem uma dificuldade, né, nessa área, vou pedir conselho. Amém, é bênção, de fato, né, tem lideranças para te aconselhar, para te trocar uma ideia, para te crescer junto, para te conduzir, né. Essas lideranças, elas foram estabelecidas por Deus, né, e elas são bênção no meio da igreja. As lideranças, como o pastor já falou, né, da tua igreja, do teu corpo, mas a coisa do crescimento espiritual, assim, do conselho divino, do conselho de Cristo, né, do saber andar, né, como cristão, tá na palavra de Deus também, né, e é aquele caminhar de que quanto mais eu leio, mais eu me relaciono com a Escritura, mais segura eu estou de mim, não de mim ser, né, mas assim, de mim em Cristo, mais segurança eu tenho na tomada de decisões, né? Eu entendo que a ansiedade não me domina, porque a palavra, né, me dá essa segurança, essa confiança. Eu entendo que
eu não posso ir pelo A, eu tenho que escolher o B, porque o B, biblicamente, né, me mostra isso. Então, eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre isso, né, sobre se relacionar com a palavra, sobre crescer espiritualmente, né, através da leitura bíblica. A gente já falou um pouco nas outras perguntas e respostas sobre jejum e oração, né, mas principalmente dessa caminhada, assim, né, do crescimento, né, do conhecer as Escrituras. Eu acho que assim a nossa vida, o nosso relacionamento com a palavra, ele tem que ser, é o princípio de tudo, né? É o ponto de partida, é a continuação, é o ponto de chegada, né? Tudo tem a ver com se relacionar com a palavra. Quando a gente fala de crescimento, de maturidade espiritual, como tu falou, renovação de mente, né? Está falando exatamente de uma transformação onde o ponto fundamental para isso é a palavra. Nós somos cercados de todo tipo de informação. E hoje, informações assim, elas chegam em todo lugar muito rápido, muito rápido. E o grande perigo é que essas informações elas se tornem mais relevantes na nossa vida do que a própria palavra, né? Conceitos, ideias, um termo que a gente gosta de usar, cosmovisão, né? Como a gente vê o mundo, como a gente vê as coisas. Nós temos muitas pessoas inteligentes, muitos pensadores modernos, né? Muitos influenciadores digital. Nós temos muita gente falando muita coisa e nós temos muita gente ouvindo muita coisa, se alimentando de muitas coisas. E não tem como acontecer um crescimento espiritual, uma maturidade na nossa vida cristã, ou uma renovação de mente, se eu me alimentar e consumir estas coisas e ter isto por verdade. E muitas delas até mesmo acima da própria palavra de Deus. Pelas informações chegarem muito rápido, alguns colocam a Bíblia em descrédito, né? Porque é um livro muito antigo. Mas quem se relaciona com a palavra vai ver o quanto ele é contemporâneo, o quanto assim ele é muito objetivo para a atualidade, sabe? Tem respostas para tudo. Para tudo em todos os tempos, sabe? Então assim, e aí não existe, e aí é um perigo também, porque essa maturidade não é apenas uma questão de leitura e um conhecimento, um pseudo-conhecimento, para mim apenas ser cheio de informações, que também é um perigo, né? Porque os grandes tropeços da história e as heresias vêm por informações, muitas delas até mesmo bíblicas, mal interpretadas ou mal ensinadas. É por isso que nisso eu falei a importância de tu ter a convicção onde tu estás, onde tu congrega, quem é a tua liderança, como tu está sendo alimentado, e ponto, baixa a cabeça, fica lá, né? Se lá é o lugar que Deus te colocou, tu sente que está sendo alimentado ali, amém. Exatamente, desde que seja bíblico, né? Até por causa do excesso de informações, às vezes bíblica, isso pode trazer alguns transtornos também para o meu crescimento espiritual, para a minha maturidade. Por quê? Porque todo o ensino de Jesus, e para mim um dos maiores seminários é o Sermão do Monte, não tem a ver com informação. Se você for olhar as bem-aventuranças, não é informação, não é pá. Não, tem a ver com a minha formação, com a transformação da minha vida, do meu caráter, com a transformação de quem realmente eu sou. É a morte diária do eu, que é muito difícil, né? Para quê? Para que Cristo, então, viva em mim. E como é que Cristo vai viver em mim? Como é que Cristo vai aparecer em mim, através de mim? É quando eu tenho conhecimento do próprio Cristo através da palavra, né? É a palavra que vai me fazer tomar algumas decisões em momentos difíceis. O que faz uma pessoa não pecar ou fugir do pecado? Não é só boa intenção. Nenhum homem consegue evitar o pecado. Ninguém consegue, né? Mas é o quanto de Cristo tem em mim por meio da sua palavra,
né? Paulo fala aos Romanos 8, né? Ele fala da nossa incapacidade no 7. Ele diz, poxa, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quando ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aí no 8 ele vai dizer assim, que é somente aquele que está em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas que vive pelo Espírito. E isto é o conhecimento, né? A vivência com o propósito de Deus através da palavra de Deus. Que é a coisa que a gente comentava sobre o fruto do Espírito, né? Sobre o temperamento transformado, que a gente até estava falando assim, né? De nos colocarmos submisso a Cristo, né? Tinha uma música, Provérbio X, conheceu, negão? E aí ele diz assim, ó, meu sangue ferve, meu Deus me capacita, é no fruto do Espírito que eu seguro a minha ira. Então assim, ó, conheceu? O ano lá conheceu, né? Então assim, ó, exatamente isso, sabe? Uma vez eu ouvi que nós somos um cavalo indomado, né? Mas que o fruto do Espírito são as rédeas nesse cavalo, entendeu? É o que nos controla. Aonde tirar isso de nós, a gente volta a ser a mesma tranqueira que era antes, ou pior. É por isso que nós precisamos estar sempre sob o domínio, sob o senhorio de Cristo, né? Sob a autoridade de Cristo. Para que a gente também, nessa questão de crescimento espiritual, a gente não viva uma hipocrisia. Dizer, não, eu nunca mais tive vontade de fazer algumas coisas, não, eu por mim, eu não me irrito. Não, eu vou falar de mim, né? Eu sou extremamente estressado, nervoso. Graças a Deus que já há alguns anos o fruto do Espírito tem se manifestado em mim. Mas de vez em quando, né, o nosso eu, ele quer vir à tona nas mais diversas áreas da vida, né? E aí, para esse crescimento, a gente precisa estar sempre debaixo da palavra de Deus, no temor do Senhor, sabe? Temendo ao Senhor, que é uma coisa, quando a gente fala do Senhor, quando a gente fala da graça, às vezes nós esquecemos algumas coisas, alguns pontos importantes, né? Porque parece que o Senhor, por causa da sua graça, por causa do seu favor imerecido, ele tolera tudo. E é exatamente o contrário. Nós falamos e exaltamos a santidade do Senhor. Ele é santo. E eu preciso entender isso, né? Que ele é santo, que ele tem padrões que são altíssimos os padrões divinos, e que eu jamais vou conseguir alcançar esses padrões. Mas para que esse padrão seja alcançado, é preciso que o Espírito de Deus se manifeste em mim, fazendo com que na minha vida, então, haja o fruto do Espírito. E aí a gente pode entrar em outras áreas, né? Porque nós por causa da nossa natureza, nós éramos inimigos de Deus, mas o sacrifício de Cristo, por sua graça, pela misericórdia do Senhor, nos deu acesso à presença de Deus, e eu tenho que valorizar isso, sabe? Seguindo um padrão daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a sua gloriosa luz. Então existe um padrão no reino, né? Eu não posso ser quem eu quero, eu tenho que ser o padrão que aquele que me chamou exige, né? E para que eu seja, para que eu viva nesse padrão, eu preciso ter um relacionamento íntimo, profundo com a palavra, e deixando, né, através da ação do Espírito, essa palavra mudar a minha mente, mudar o meu coração. E outra, a vida cristã, ao meu ver, né, em primeiro lugar tem a ver com salvação, mas um outro ponto importante tem a ver com relacionamento. Esse é o maior desafio, sabe? E relacionamento que eu falo, não é só me dar bem com a minha esposa, com meus pais, não, é relacionamento com o mundo, relacionamento com o pecado, como eu me relaciono com as questões que estão lá fora, como eu relaciono com as pressões, né, do dia a dia, como eu me relaciono com a minha carne, né, que todos os dias ela quer me derrubar, né, principalmente na juventude. Não é na juventude, todos nós, todo dia quer nos derrubar, nossa carne quer nos trair, quer nos levar para o chão, né? Mas talvez na juventude a gente é mais... somos mais, talvez um pouco mais vulneráveis, né? Porque nós vamos desenvolvendo as nossas defesas, né, também, né? E daqui a pouquinho na juventude eu posso achar meios de esconder essas coisas, maquiar elas, né? E aí quando eu fico mais velho, eu tenho talvez os mesmos problemas, alguns as mesmas quedas, mas já sabe esconder melhor. Então a gente precisa sempre estar debaixo da direção de Deus, sabe, submisso, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e essas rédeas, né, em nós, né, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos dirigindo, que é o fruto do Espírito. Amém.
eu vou aproveitar esse momento para fazer duas coisas. Que a gente falou sobre a leitura, né, o estudo da palavra. Se você tem dúvida sobre como estudar a Bíblia, né, como buscar conhecer, como iniciar uma leitura, primeiro que é simples, porque é o teu relacionar-se com Cristo, né? Então, assim, inicia com uma oração, né, pedindo para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que haja entendimento, para que essas palavras possam ser aplicadas, né, e que a gente venha produzir esse fruto, né, que sejamos uma árvore que produz esse fruto que a gente tem se alimentado. Mas se você tem dúvida também de como fazer um plano de leitura, enfim, você pode nos procurar, né, pode mandar mensagens aí, né, fiquem à vontade para fazer isso, nos procurar na igreja, né, ligar, enfim, nós estamos aqui para isso. E a outra coisa que eu já queria falar, assim, se alguém tiver perguntas, mandem perguntas, pode mandar para o nosso grupo de WhatsApp da Jubrac, pode mandar ali na página da igreja, que a gente tem aqui o social media, para isso, mandem perguntas aí que a gente vai responder aqui. E voltando para cá, eu queria falar um pouquinho com a Dani. Gente, é tudo surpresa, viu? Não foi nada combinado aqui, a gente está no momento sala de casa, ambiente, estamos em casa, na verdade, assim, né? Mas eu queria que a Dani falasse um pouquinho assim para a gente, né, por ser a mais nova, talvez, aqui da conversa, né, questões que envolvem, assim, né, tipo, por exemplo, a fase da vida que tu está vivendo, assim, né, sobre como se relacionar com Cristo, como buscar o crescimento, as dificuldades da fase, né, as dúvidas, as questões, mas, ao mesmo tempo, as firmezas, as convicções, né. Fala aí. Que legal, foi tudo surpresa mesmo, não esperava nada. Não, mas o pai estava falando ali, né, que na juventude a gente é mais vulnerável, não sei o quê. E aí lá em Tiago, né, fala que a mesma, vou resumir aqui, que a mesma boca que a gente fala coisas de bênção, às vezes a gente amaldiçoa as pessoas, amaldiçoa no sentido, né, mas amaldiçoa as pessoas feitas à semelhança de Deus. E tipo, cara, só para que isso não aconteça, a gente tem que estar em Deus. Então, cara, é isso que o pai falou, né? Tipo, eu não tenho muito o que falar. E é exatamente isso que eu tenho levado, assim. Se tu me pedir para falar alguma coisa que tem ministrado no meu coração agora, é sobre isso, né? Sobre, tipo, sei lá, sabe a música lá do Porão? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amor, cheio de Deus, a gente só vai falar palavras de bênção, a gente só vai edificar outras pessoas e é isso. De estarmos cativos, né, em Cristo, assim. Muito bom. Muito bem. Bem, claro. Assim, todos falando, assim, eu estava lembrando que um testemunho pessoal, tá? Que a palavra, né, o ler a palavra, o estudar a palavra, assim, e isso num tempo que não tinha linha teológica, lá em 1987, mais ou menos, que eu comecei a ler muito a Bíblia quando eu fui para Jesus, e eu gostava de ler, e eu comecei a ler muito assim a Bíblia, assim, de Gênesis, Apocalipse, ali, que a gente tinha o calendário para ler toda a Bíblia e tal, né? E eu comecei a ler muito. Então, a Bíblia me ajudou na minha adolescência a não tomar decisões erradas. Né, até quando o Daniel estava falando, eu falei, desde que o ensinamento seja bíblico. E quando eu fui para Jesus, né, eu não sei, Deus faz as coisas do jeito dele, né? Eu fui para congregar num lugar e depois eu comecei a ver coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ver que o discurso e a prática não estavam condizentes com a palavra. E aí eu procurei um lugar que realmente estava batendo com a palavra de Deus. E até mesmo de conselhos de pessoas assim mais velhas, pessoas que deveriam me aconselhar, que me aconselharam a fazer coisas que eu disse não, porque não estava na palavra. E hoje, assim, eu tenho uma preocupação tão grande, né, porque eu vejo que Deus está levantando assim uma galera que está lendo a Bíblia, que está estudando, e eu fico bem feliz, mas eu fico pensando assim que muitos estão também, em contrapartida, dando muito ouvidos assim a estudos de pessoas, que nem o Daniel falou, influencer, essas coisas assim, que não substitui a palavra.
E a palavra pura e simples. Não é assim, ó, eu vou ler a palavra, então eu tenho que fazer um grande estudo. Não. É como a Deise falou, orar e dizer, Deus fala comigo. Deus revela essa palavra no meu coração. Sabe, momentos que a gente tenha um devocional com Deus, assim, que Deus vai revelar coisas do coração. Esse tipo de leitura da palavra nos ajuda muito, assim, a não tomar decisões erradas na adolescência. E a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, né? Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente não perde na nossa adolescência de buscar Deus, porque às vezes na nossa adolescência a gente é ansioso, né? A gente quer fazer um monte de coisa, a gente começa a querer fazer cursos, a querer estudar coisas, a querer fazer muita coisa, e às vezes a gente não tira um tempo para estar aos pés do Senhor, através da palavra, da oração, e isso às vezes nos impede de crescer em Deus, né? De ter os nossos desejos satisfeitos em Deus. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente começa a ter uma conexão com a vontade de Deus, né? A gente começa assim, não, se Deus não quer isso, eu também não quero. Mesmo que eu queira, mas eu abro mão para viver o plano de Deus na minha vida. Então, é só um testemunho pessoal, né? A Bíblia, isso numa época bem simples, não tinha linha teológica, não tinha, assim, grandes estudos. Era, assim, leitura e orar e dizer, Deus revela essa palavra no meu coração, fala comigo. E Deus, assim, me ajudou a não tomar decisões erradas, a dizer não para muitas coisas que hoje, se eu tivesse dito sim, eu não estaria vivendo tudo que Deus tem para a minha vida. Então, é um testemunho pessoal, assim, estudar e aprender a palavra de Deus. Ele não se resiste. Uma oportunidade. Mas eu levantei o microfone primeiro. Não, só isso aqui que a gente está falando, essa questão de estudar a Bíblia, e quando tu falou a primeira vez, algo que me veio assim na cabeça, um conselho, né, para os nossos jovens da nossa igreja, para quem está ouvindo aí, se for de outra igreja, eu queria muito estudar. Qual o caminho que eu tomo? Primeiro, conheça o credo da sua igreja, né? Da sua igreja, da sua denominação, sua igreja local, né? Como assim o credo? Pergunta para o seu pastor, qual é o credo da nossa igreja? Né? A nossa igreja é o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo foi gerado dentro de uma linha, de uma visão pentecostal, né? Nós temos as nossas bases, nós temos aquilo que nós cremos. Toda a nossa igreja, toda a igreja local, ela tem o seu estatuto, para que você estude nessa direção, né? Porque daqui a pouquinho, onde é que saem os conflitos? É porque, como a Ângela falou, nós temos várias linhas teológicas, e amém, respeitamos, e muitas delas têm o seu valor, e bacana, mas a tua denominação, a tua igreja, a igreja que tu tá, ela tem uma visão teológica, ela tem uma linha teológica, e quando tu entende isso, e tu entende que aquilo que está sendo ministrado para ti é uma verdade, vai nessa linha, porque nós podemos ter vários conflitos se isso não for observado, não for respeitado, né? E hoje, a gente, mais do que nunca, a gente precisa deixar isso claro, né? Porque as informações, como a gente falou, elas estão aí, né? Tem muita gente falando um monte de coisa boa, mas que não serve para nós, entende? Teologicamente, biblicamente, não é o caminho que nós estamos trilhando nesse sentido, né? Então, por isso nós precisamos saber qual é o nosso credo, né? No que nós estamos firmados, quais são as nossas bases, para que a gente não tenha conflitos nesta área. Pergunte, fala o pessoal da nossa igreja, né? Pergunta para mim, pergunta para os nossos líderes aí, qual é o nosso credo? Todos nós sabemos qual é, se não souber, vai buscar no estatuto da igreja, a gente busca, e se você de outra igreja está assistindo, pergunta para o seu pastor, para que você estude nessa direção, já busque as referências bibliográficas, assim que se fala, né? As referências bibliográficas que vai acrescentar, não vai te trazer conflitos, dúvidas. Daqui a pouquinho a gente está num lugar e não consegue mais conviver ali, porque a gente se alimentou de um monte de coisa que não condiz com o lugar que a gente está. Amém, muito bem. Gente, então eu acho que é isso, né? Temos perguntas, talvez, alguma questão? Todos tímidos. Nós somos um povo muito tímido. Tá. Não, eu queria falar só para a nossa Jubrac, que assim, eu tenho assim, orado e pedido a Deus assim que Deus desperte, né? Eu sei que vocês já são despertados em Deus, mas a gente tem, né? Ontem eu falei na live da UFBRAC, nós temos feito um chamamento para que nós vivamos o novo de Deus, sabe? E eu me preocupo muitas vezes com... Hoje eu estou aqui, mas às vezes quando tem alguma live, alguma coisa, eu estou
olhando ali, né? E às vezes eu vejo que tem uns jovens nossos que não estão nos acompanhando, não estão, né? E quando tem culto presencial também não estão, tem outros compromissos e tal. Sabe, nada é mais importante do que estar em grupo, estar no nosso bando. Então eu quero fazer um chamamento, eu não pedi licença para a Deise, para o Júlio, mas eu queria assim, porque eu tenho me preocupado muito, e a gente como pastores, a gente preocupa, né? Com aqueles que a gente ama. Então eu me preocupo muito e eu quero fazer um chamamento para a Jubrac se preparar, porque Deise, eu tenho uma preocupação que quando a gente começar a viver, isso logo vai passar. Nós estamos nos preparando para viver coisas tremendas em Deus, eu creio nisso muito, por isso eu estou falando. Eu não sou muito de falar no microfone, né, nas lives. Mas assim, eu creio muito que a gente vai viver muita coisa em Deus. E eu me preocupo, porque, de repente, quando a gente começar a viver tudo isso, quem não está andando junto, possa se sentir deslocado. Dizer assim, pois é, né, e agora como é que eu vou, como é que eu não sei o quê. Sabe, você é parte do grupo, você é Jubrac, quem é Jubrac sabe que é. Então, assim, eu quero te dizer, nada é mais importante do que os sábados, né? Como eu digo para as mulheres que nada é mais importante do que as cestas, e são irmãs, e estão lá, né? Nossa, cestas, elas colocam lá no grupo. Então, Jubrac, se avive, senão as mulheradas vão passar vocês, sabe? Tô brincando, desculpa, me excedi agora. Mas assim, se avivem assim, e andem junto, porque assim, independente se você está ou não, vai acontecer, sabe? Desculpa falar, mas se você não... mas eu não gosto que a Deise senta com a perna virada. Eu não gosto porque o pastor, ele pega o microfone e não para de falar. O pastor. Mas assim, independente se você gosta ou não, nós vamos viver coisas maravilhosas. E nós queremos que você viva com a gente. Então, deixa esses não gosto, não sei, não quero, se fosse assim, se fosse assado de lado, mimimi, o Daniel falou. E assim, se agregue, junte-se a nós. E assim, eu não sou mais Jubrac, assim, sou uma senhora já, né? Mas eu estou aqui, assim, vivendo, e eu digo, e até o Jean, né, diz que não, né? Mas eu me sinto tão jovem quando eu estou perto de vocês, que eu estou aqui. Sabe, então venham e abrace, levante a bandeira e abrace essa causa de Jubrac, de Bento, Jubrac BG, porque a gente vai viver coisas maravilhosas. E você precisa viver junto, sabe, viver junto com a gente isso. Se você não estiver junto, você vai perder, né? Mas nós vamos viver, mesmo assim. Então, não fique de fora, fique junto com a gente. Amém. Como diria o meu amigo Alisson, agora tu veio, hein? Não era de vir, mas veio. Não, sim, com certeza. E é muito pertinente, na verdade. É uma constatação real. A Dani queria falar também, né? Fala. Depois dessa, eu nem sei. Não, é que assim, tu estava falando lá, né? No início, vou falar com a Dani. Eu fui pega de surpresa, mas enfim. Sobre na minha adolescência, enfim, eu tô falando geral. Mas, assim, uma coisa que a gente vê é a influência, né, das pessoas. Tipo, claro, não é tipo todo mundo que é influenciável, mas na adolescência a gente fica um pouquinho mais vulnerável a essas coisas. Tipo, se eu tô andando com umas pessoas que fazem tal coisa, a gente vai começar automaticamente a, sabe? Eu uso sempre o exemplo do sotaque, né? Se eu começar a andar contigo, tu tem o sotaque tal, mais pra frente eu vou começar a falar assim. E sobre andar com Deus, sabe? Tipo, poxa, ter Deus como influência, ter a Bíblia como influência, ao invés de ter, sei lá, é muito legal a gente ter amizades, a gente ter comunhão em si, só que não ter influências ruins, sabe? Tipo, poxa, eu não sei o que eu faço, eu vou consultar a Bíblia, eu vou consultar os meus líderes, vou consultar pessoas que eu sei que têm uma base bíblica em Deus. Não sei se fez sentido isso para vocês. Todo sentido, mas com certeza. É isso que eu queria acrescentar. Com certeza. Até num dos estudos lá com as meninas, a gente falava, né, sobre se ser cristão fosse um crime, né, eu deveria ter, né, evidências que me incriminassem. E a gente usou até o exemplo de Pedro, né, quando negou a Cristo, e só não, ele é um deles, né, porque ele se parece, né. Então, é justamente isso, de nós nos relacionarmos com Cristo, sermos parecidos com Ele, influenciados por Ele, muito bom. Então, é isso, minha gente.
O Alisson, né? Tu não era de vir, mas tu veio, e agora o outro é brabo, né? Dani veio brabo. Então é isso, meu povo. Não temos perguntas, né? Os guris estão nervosos. E uma coisa que também não estava prevista, eu vou olhar aqui de cantinho, nós temos a banda toda aqui ainda. Podemos cantar um Só Tu é Santo de novo, será? Para encerrarmos? Para declararmos, né, essa verdade, assim, porque essa canção ela é tão completa, assim, né, que ela declara a santidade do Senhor. E também ela fala sobre estarmos preparados, né, como igreja, assim, né, tipo, nós só estamos aqui, só preparamos isso tudo porque nós o amamos, né, e aí então juntos nós declaramos a santidade do Senhor. É bem profundo. Uhum. Então é isso, gente, recebam o nosso abraço, né, recebam o nosso carinho, nós estamos com saudade, compartilhem essa live, compartilhem lá no grupo. Se isso falou com vocês, ministrou o coração de vocês, eu já vou levantando aqui, dizendo que amo muito vocês, dando espaço para... não, o Júlio já deu espaço ali para Nara. É isso, nós vamos cantar essa canção, então vamos encerrar. Só vou pedir para o pastor fazer essa oração para encerrarmos esse momento da conversa, né? E aí depois já vamos emendar um louvor, e aí sintam-se abraçados. Amém? Vamos orar então, gente. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque estar na Tua presença é o melhor lugar que podemos estar. Obrigado por esse ambiente. Obrigado, Senhor, por aqueles que até agora, Senhor Jesus, acompanharam esta live. Peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ir sobre a vida de cada um. Oro pelos jovens, os adolescentes, Senhor, que são alvo, Senhor, de tantas coisas, meu Deus, tantas setas, Senhor, tantos dardos, Senhor Jesus, nas suas mentes, nos seus corações. Eu oro para que o Senhor levante uma geração, Deus, de adolescentes cheios do Teu Espírito Santo. Nossa oração tem sido: aviva-nos. Eu te peço, Senhor, aviva esta geração, Senhor. Deus, tanta estrutura, Senhor, foi feita, Pai, para que os jovens tivessem a sua mente deturpada, Senhor, seus corações feridos, machucados e até mesmo destruídos. Mas uma estrutura, Senhor, foi feita há muitos anos atrás, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, Senhor. Então, Senhor, nós declaramos que não existe nenhum império das trevas que não venha ruir diante do Teu santo nome, diante da Tua presença. Pai, eu oro, Senhor, pelos adolescentes, Senhor Jesus, nesta noite, que estão com as suas mentes cativas, Senhor, presos no pecado. Oro por aqueles, ó Pai, que são escravos da droga, escravos da promiscuidade, da pornografia, escravos, meu Deus, de tantas coisas, Senhor, que não Te glorifica, Pai. Adolescentes, meu Deus, machucados na alma. Muitos, ó Deus, que cresceram sem as figuras importantes de pai ou de mãe. Muitos, Senhor, que cresceram tendo, Senhor Jesus, dessas figuras como alguém, Senhor, que lhes viola, que lhes machuca. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo, o Consolador, possa alcançá-los agora. Deus, cura, Senhor Jesus, estes corações. Muitos, Senhor Jesus, que perderam a sua inocência tão cedo, a sua pureza, Senhor, foram machucados, Deus. Mas eu Te louvo porque o Espírito Santo ainda está na terra. Eu Te louvo porque a Tua palavra é poderosa, Senhor, na terra. Eu Te louvo, Deus, porque não há ferida que o Senhor não consiga curar, Senhor. Eu oro especificamente por adolescentes agora, Senhor. Muitos passaram a sua infância toda sendo violados, ó Deus, e chegaram, Deus, nesta fase revoltados. Muitos até duvidam que existe um Deus que lhe protege, Senhor. Eu Te peço nesta noite, Te revela, Senhor, estes corações. Oro por aquele adolescente que está trancado no seu quarto agora, Senhor. Quem sabe planejando a sua morte. Oro por esse adolescente, Senhor, para que lá neste quarto, Teu Espírito Santo invada este quarto. Que ele possa sentir a Tua paz, Senhor, o Teu amparo, Senhor. Essa menina, Senhor, este menino possa saber que são amados. Que alguém já morreu na cruz para que eles tivessem vida e vida com abundância. Tu és o nosso tudo, Senhor.
Nós não temos para quem recorrer, Senhor. Não há nenhuma ciência, não há nenhum poder no céu, na terra e nem debaixo da terra que de fato possa nos livrar, Senhor, das amarras do pecado. Mas houve uma cruz, Senhor, onde o Senhor morreu, pagando o preço pela nossa escravidão, Senhor, nos libertando. E que este milagre alcance, Senhor, muitas vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Nós declaramos que Tu és santo, Senhor. Só Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Todos os versos. Todos os versos. Oh, aleluia. Que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo,
como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, glória a Deus.